Audiência e conciliação. É esse o tema do dia no nosso programa hoje. Muitos me perguntam, quantas vezes eu já não vi esse tipo de pergunta? Professor, por que cai tanto sobre a audiência trabalhista na prova da OAB? Por que cai tanto na audiência trabalhista em concurso público? Cai e tem que cair. Eu não tenho dúvida que isso tem que cair, doutores, porque o procedimento da nossa audiência trabalhista é totalmente diferente. O advogado tem que saber se portar numa audiência trabalhista. Ele tem que saber o que pode acontecer dentro dessa audiência trabalhista. O empregado também, o reclamante, o reclamado. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Primeira coisa importante. Na verdade, a audiência trabalhista ela já começa peculiar, porque ela é obrigatória. No processo do trabalho tem que ter audiência. Isso decorre de um dos princípios processuais trabalhistas, que é o princípio processual da conciliação. Esse princípio processual da conciliação, doutores, ele denota a obrigatoriedade da tentativa de conciliação entre as partes. Isso é indispensável. E olha, teve muita gente que quando a emenda 45 alterou a competência da Justiça do Trabalho, falou que a obrigatoriedade da tentativa de conciliação tinha acabado. Eu explico por quê. É que a antiga redação do artigo 114 da Constituição Federal falava assim: compete à Justiça do Trabalho conciliar e julgar. Ou seja, o princípio da conciliação estava elevado em nível constitucional. O que acontece é que a atual redação do artigo 114, trazida pela emenda constitucional 45, não fala mais isso. Fala lá, compete à Justiça do Trabalho processar e julgar. Isso levou alguns juslaboralistas a entender que a tentativa de conciliação não era mais obrigatória. Ah, não é verdade. Não podemos entender isso assim, não. E eu explico por quê. São vários os dispositivos seletistas que trazem sobre a obrigatoriedade da tentativa de conciliação. Não é só porque a Constituição não fala mais dessa obrigatoriedade que não existe mais isso no processo do trabalho. Porque, doutores, o artigo 846 fala que tem que tentar conciliação antes do reclamado entregar a defesa. O 847, que fala da própria contestação, também fala isso. O artigo 850 fala que após as razões finais e antes da prolação da sentença, o juiz tem que renovar a tentativa de conciliação, a proposta de conciliação. Mas tem um artigo ainda mais claro acerca disso, ainda mais nítido, ainda mais flagrante acerca disso. O artigo 764 da CLT. O artigo 764 da CLT traz uma redação que fala exatamente assim. Exatamente assim. Os dissídios individuais ou coletivos submetidos à apreciação da Justiça do Trabalho serão sempre sujeitos à conciliação. Ora, doutores, qual é o melhor momento para se tentar conciliar? Quando uma parte está olhando na cara da outra. Quando que isso acontece? Na audiência. E é por isso que a nossa audiência é obrigatória. Justamente por isso, em razão desta conciliação. Pela CLT, a audiência é una. Audiência única quer dizer, inclusive, audiência una quer dizer audiência única. Ou seja, temos outro princípio processual trabalhista intimamente ligado a isso, que é o princípio da concentração. O princípio da concentração denota: todos os atos trabalhistas serão concentrados em uma única audiência. É bem verdade que muitas vezes isso não é possível. Principalmente em grandes centros urbanos, a gente analisa e verifica a impossibilidade do juiz ter todos os atos numa única audiência. Daí que muitas vezes o juiz opta por dividi-las. Quando ele opta por dividir a audiência, que, repito, pela CLT em princípio é única, ele divide, via de regra, em três. Chama de audiência inicial, audiência de instrução e, por fim, a audiência de julgamento. A audiência inicial é onde ocorre só a tentativa de conciliação entre as partes. Não tendo conciliação, o reclamado entrega a sua defesa, as partes, via de regra, já saem intimadas para a audiência seguinte, que será de instrução. Nesta audiência de instrução, ocorre todo o colhimento de provas. Provas técnicas, provas periciais, depoimentos pessoais, oitiva de testemunha, tudo rola lá na audiência de instrução. E, por fim,
temos também a audiência de julgamento. Costumo até dizer que não é uma audiência na acepção do termo. Doutores, não é uma audiência essa audiência de julgamento, porque é onde o juiz só prolata a sentença. Quando vem o juiz, e o juiz fala assim, designa a audiência de julgamento para o dia 30 de outubro, dia 30 de outubro você vai à secretaria da vara e retira a sentença. Você nem olha na cara do juiz. Não existe o formalismo da audiência, as partes adentrarem a sala de audiência, sentarem à mesa. Não existe esse negócio na audiência de julgamento. Portanto, é aquilo que eu falo, não é nem audiência, né? Na acepção do termo, mas é assim que ela é chamada.